Bom, vamos falar de bolsa válvula máscara em detalhe. Este é um vídeo exclusivo que eu vou fazer para a Protec. Então, é um vídeo que eu vou mostrar tudo sobre bolsa válvula máscara, explicar na técnica que a gente vai utilizar no dia a dia. Lembrando que eu tenho bolsa adulto, pediátrico e neonatologia. Então, é bem importante você entender os detalhes porque você vai utilizar no centro cirúrgico, na UTI, no pronto-socorro, na enfermaria, na UPA, na ambulância. Então, é um equipamento muito útil para você. Enfim, então, é um vídeo que você deveria salvar, compartilhar, porque você vai precisar em algum momento utilizar isso daqui e na emergência não dá para ficar perdido. Então, veja esse vídeo porque vai ser, na verdade, uma aula que eu vou dar sobre bolsa válvula máscara. Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva. Assim você ajuda a gente a continuar fazendo esses vídeos, né? Ainda mais um vídeo desse aqui que está sendo patrocinado porque vocês consomem esse tipo de conteúdo e precisam entender o que de fato é material de qualidade. Vamos lá? Bom, então o primeiro passo a gente tem que entender qual é a finalidade de utilizar uma bolsa válvula máscara. A finalidade de utilizar uma bolsa válvula máscara, na verdade eu estou utilizando um ventilador mecânico de forma manual. O que essa bolsa tem, né, o que essas bolsas aqui têm, é justamente o que um ventilador mecânico faria, só que de forma manual. Então por isso que é um reanimador manual, que a gente coloca como o nome desse aparelho, tá? Reanimador manual. Quais são as situações que eu devo utilizar? Primeiro, se o paciente ele não deve estar consciente. Não se utiliza este equipamento com o paciente consciente. Por quê? Uma pessoa consciente, ela está respirando, isso é muito importante. Uma pessoa que perde o nível de consciência, ele diminui o drive respiratório. Logo, essa pessoa não consegue fazer ventilações, que é o ato de inspirar e expirar. Desta forma, eu vou ventilar o paciente, que eu vou promover a entrada de ar para o paciente, para fazer a hematose lá nos pulmões e, sucessivamente, a forma que eu fico com a mão parada, o próprio pulmão, com a sua pressão, vai fazer a expiração para o paciente. Então, é um reanimador manual. Agora, situações importantes que a gente precisa levar em consideração, tá? Isso aqui sempre vai ser utilizado em, sei lá, mais de 90% nas emergências. Então, você tem que saber utilizar, operar esse equipamento para não operar errado, principalmente em situações de emergência. Então, vamos lá. Aqui eu tô com uma bolsa de paciente adulto, tá? Então, essa bolsa de paciente adulto é uma bolsa, tá, de um material de silicone, tá vendo que ele é transparente, né? Então, um material legal, bom de utilizar, bom para a gente apertar aqui. Olha aqui nessa região posterior. Aqui o que nós temos? Aqui a gente tem uma conexão com um reservatório, que já eu falo sobre ele. Aqui eu tenho uma entrada de oxigênio, então precisa entrar oxigênio. E eu tenho aqui também a possibilidade, né, de saída de ar por aqui também, se fosse o caso. Mas não é o caso quando a gente está utilizando esse tipo de equipamento, tá bom? Na outra parte aqui é uma parte muito importante. Aqui você pode utilizar na máscara do paciente, que eu já falo dela também, e eu posso utilizar em tubo endotraqueal, conhecido como TOT, e também cano de traqueostomia de silicone, a metálica não. Então consigo utilizar nessa região. Virando, aqui eu tenho uma válvula pressórica, onde essa daqui é 60 centímetros de água, ou seja, se eu apertar aqui, ó, eu travo. Então vou fazer o teste, ó, vou colocar minha mão vedando aqui e vou apertar com força. 1, 2 e... ó, tá vendo que não tem escape de ar? Se esta válvula estiver fechada e você estiver ventilando o paciente e o paciente tiver algum tipo de resistência, você vai conseguir vencer a resistência podendo causar uma lesão conhecida como um barotrauma. Para isso não acontecer, essa válvula aqui, ela precisa estar aberta quando você vai operar, porque se por acaso o paciente tiver uma resistência,
você não joga tanta pressão para o paciente, ou seja, você joga uma pressão abaixo de 60 centímetros de água e não causaria uma lesão pulmonar nesse paciente. Vamos lá de novo, ó. Tá vendo? Então eu não consigo colocar mais do que 60 centímetros de água de pressão quando essa válvula está aberta. Quando ela está fechada, eu coloco não sei quanto. Por quê? Porque agora é a minha força que eu estou colocando de pressão. Então eu posso causar sim uma lesão no paciente. Então, ó, válvula sempre aberta. Então, rapidamente você consegue fazer um teste. Põe a mão aqui, apertou, fez esse barulho, a válvula está aberta. Apertou, não sai nada e nem você consegue apertar direito porque está duro, é porque a válvula está fechada. Então, deixa essa válvula aberta, certo? Então, para a gente utilizar, fez esse teste da válvula, agora temos o reservatório. Esse reservatório aqui ele tem capacidade de 2,3 litros de oxigênio. Então, quando você vai lá e aperta a bolsa aqui, e você faz isso aqui, ela precisa entrar oxigênio. Quando você não utiliza, ela vai captar o quê? Ar do ambiente. Então você estaria colocando ou misturando o oxigênio com ar ambiente. Você estaria fazendo um blend. E essa mistura vai ser o quê? Pobre para o paciente numa situação de emergência. Então nesse caso, que é uma situação de emergência, este paciente precisa de oxigênio a 100%. Então para isso, use sempre conectado com o reservatório. Então vou conectar aqui este reservatório. Reservatório conectado, certo? Agora, aqui eu tenho a parte do oxigênio, já eu falo. Vamos aqui para a máscara. Máscaras também têm tamanhos, mas se eu estou usando um reanimador adulto, eu vou ter tamanho que vai acoplar para o paciente adulto. Então, se eu estou com um pronto-socorro, por exemplo, misto, é importante que eu tenha reanimadores de tamanhos diferentes. Vamos lá. Ó, capricho, né? Protec tem até a bolsinha para a gente não deixar esse material exposto. Achei bem bacana. Vem todo o kitzinho aqui para a gente utilizar. Ó, essa máscara é menor que essa. Por quê? Porque é uma máscara pediátrica. E eu tenho aqui a parte de neo, que também é diferente. Vamos lá? Olha a máscara de neo. A máscara de neo também é diferente. Então, neo, ped e adulto. Então é importante, trabalhando no dia a dia, que a gente tenha equipamentos de qualidade para o nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá. Reanimador neonatal. Tudo que tem no adulto e no pediátrico tem no neo. A parte de trás, para eu conectar a bolsa que eu tinha falado, tá aqui. Então vamos fazer as conexões. Ó. Feito a conexão. A parte para colocar o oxigênio eu vou colocar depois, mas nesse eu já vou deixar acoplado só para ficar prontinho. Ó, aí essa outra parte vai lá no oxigênio, que eu já vou explicar em detalhes. E aqui, tubo orotraqueal ou cano de traqueostomia ou na própria máscara. Então vem aqui, ó, colocar a máscara. Pronto, está pronto para uso. Se fosse o pediátrico, da mesma forma, tem tudo que o outro tem, tá? Só que ele é menor, capacidade menor. Bolsa reservatória, local para entrada de oxigênio. Então aqui vem a parte que a gente coloca o oxigênio aqui, tá? E a outra parte eu vou explicar, que vai para painel de gases. E daqui da mesma forma, tubo orotraqueal, cano de traqueostomia de silicone, ou a gente vai utilizar a máscara. Nesse caso, eu vou deixar tudo montado com as respectivas máscaras aqui, tá? Então, basicamente, tá? Basicamente, é isso que a gente tem de bolsa válvula, tá? E eu vou explicar a parte agora do oxigênio. Mas antes, dá uma olhadinha aqui. Aqui eu tenho uma possibilidade de controlar a pressão nessa lateral, justamente para a gente fazer uma melhor vedação. Então, ó, aqui está aberto. Agora você viu que eu consigo murchar? Tá? Então é legal que você consiga colocar um pouquinho de oxigênio aqui, que isso é um coxim. E o coxim vai permitir que a gente faça uma boa vedação. Então olha só, ó. Se eu perceber que ela está muito dura com muito ar, eu tiro um pouco de ar. Se eu perceber que ela está muito murcha, né, permitindo a vedação ruim, eu coloco um pouquinho de ar. Então, nessa região a gente controla, ó. Então é assim que a gente vai colocar no nosso paciente. Então, feito isso,
está montado o reanimador. Então este é um reanimador. Agora vamos falar da parte de oxigênio. Grande parte dos lugares não tem esse equipamento feito pelo próprio fabricante. E aí acaba que a gente usa aquele látex, usa alguns extensores diversos. Meio que alguns lugares, gente, já trabalhei em UTI pronto-socorro com gambiarra, porque não tinha. E o legal é que a Protec, ela fez esse material para uso, inclusive na parede com oxigênio. Olha só que interessante. Essa parte da região posterior eu vou colocar aqui, como eu coloquei nos outros dois. E essa outra parte eu vou colocar no oxigênio. Agora olha que interessante. Você pode utilizar o umidificador? Pode. Para qual finalidade? Nenhuma. Você não precisa de umidificar ar numa situação de emergência. Então, quando a gente tem qualquer equipamento para fazer essa conexão, que é essa extensão, a gente acaba ficando no prejuízo. Por quê? Porque a gente acaba usando o umidificador para isso aqui. E não tinha necessidade. Então a Protec, pensando nisso, o que ela fez? Ela já fez algo que você vai conectar diretamente onde? No fluxômetro. Olha que maravilha, tá? Você chega aqui no fluxômetro, ó, e já conecta direto. Você ganha tempo, porque você teria que enroscar o umidificador aqui e conectar aqui. Agora aqui não. Você coloca direto aqui no fluxômetro. No fluxômetro você vai colocar 15 litros por minuto e vai ventilar seu paciente, tá? Então, só fazendo demonstração, como é que ficaria? Ficaria isso daqui, ó, acoplado. Ó, ficaria acoplado, tá lá no painel de gás da instituição. O umidificador estaria lá, provavelmente. Você só conectaria aqui, colocaria aqui a 15 litros por minuto. Esse reservatório precisa estar cheio. Agora é só utilizar. Isso vale para PED e NEL também. Então, esse é o reanimador da Protec, um material de qualidade. Este material ele permite temperatura de até 134 graus Celsius para a esterilização, né? Utiliza lá no autoclave lá do CME da instituição. Que isso é muito bom, porque tem equipamentos que permitem até 121, então esse aqui é um reanimador premium, então isso é muito bom. Todos os materiais aqui de silicone, material importante para a gente utilizar no nosso dia a dia. Todas essas peças têm reposição. Por que essa informação é importante? Porque o fabricante ele é brasileiro, ele está localizado em São Paulo. Então, qualquer peça deste aparelho aqui, você consegue reposição, diferente dos importados. Quando perde uma peça, fica capenga, fica sem. E qual que é o problema disso? Tem instituições que juntam 3 para virar 1. Olha o prejuízo. Agora, o bom que eu acho da Protec você consegue trocar só isso daqui, se der algum problema, só isso daqui, só essa parte, só isso daqui, só a máscara. Então, para a instituição, acaba sendo econômico usar Protec, porque existem peças de reposição. Agora, quando você fala do importado, qualquer coisa que estragar já era, porque só vendem o kit inteiro. Então, isso é algo bem importante para quem é gestor, para quem está na parte de compras, ficar atento a esses detalhes aqui, tá bom? E aí, coloque nos comentários se você quer saber mais alguma coisa sobre bolsa, válvula, máscara, conhecido como reanimador manual.